Se você é profissional da área da saúde, eu tenho quase certeza absoluta que um dos seus objetivos é se tornar um profissional de referência, certo ou errado? Como é que eu sei disso? Porque esse é o desejo da maior parte dos profissionais da área da saúde. Só que nesse vídeo eu vou te mostrar, o jeito mais rápido para você, profissional da saúde, se tornar um profissional de referência. Antes de eu começar esse vídeo, o que você tem que fazer? Você tem que se inscrever aqui no canal, de graça, custa nada não, só botar o dedinho aqui e se inscrever, porque toda semana tem vídeo novo liberado para você, profissional da área da saúde, para ajudar no desenvolvimento da sua carreira e do seu negócio. Bom, então vamos lá ver o jeito mais rápido de você se tornar um profissional de referência. Bom, primeiro de tudo, quando a gente fala assim, eu quero ser um profissional de referência, o que é ser um profissional de referência? Se eu perguntar isso para 10 pessoas vão me dar uma resposta diferente. Porque quando a gente pensa em se tornar um profissional de referência, a primeira coisa que tem que vir na sua cabeça é qual a identidade de referência você quer ter como profissional. Então, quando a gente fala em referência, referência é um referencial. É profissional de referência em quê? Para quem? Quando? Onde? Então, você tem que montar a sua identidade de referência. E o jeito mais rápido de você se tornar um profissional de referência é você seguindo esses passos que eu vou te passar nesse vídeo aqui a partir de agora. Bom, primeiro de tudo, quando você fala assim, eu quero ser um profissional de referência, você tem que pensar, eu vou ser um profissional de referência em quê? Porque se você tem uma atuação muito genérica, vai ser muito difícil você se consolidar como profissional de referência. Você não vai ter uma identidade. As pessoas, elas vão olhar para você e elas não vão conseguir identificar que tipo de referência é você. Quando a gente fala em profissional de referência, o jeito mais rápido, o primeiro passo é você definir o seu nicho. Você precisa definir o seu nicho. O nicho é um dos aceleradores do processo de referência profissional. É muito difícil você se tornar uma referência profissional sem um nicho bem escolhido, bem definido e bem certinho de atuação, porque você vai ser visto como um profissional genérico. Então, quando a gente fala em referência, você sempre tem que responder essa pergunta. Referência em quê? E a resposta para essa pergunta é através do nicho que você vai escolher e definir. Segundo passo que você tem que pensar é referência para quem? Porque para e pensa em grandes referências, né? Você pega cantores, você pega celebridades, você pega líderes políticos, líderes mundiais, eles são referência não para todo mundo. Eles são referência para um público-alvo. E a mesma coisa acontece com a gente profissional da área da saúde. Quando você quer ser referência, se você quiser ser referência para todo mundo, você não vai ter uma identidade de referência própria, consolidada, vai ser muito confuso para as pessoas entenderem. E quem quer se conectar com todo mundo acaba não se conectando com ninguém. Então, o segundo passo é você definir bem o seu público-alvo, tá? Eu vou ser referência para quem? Qual o perfil de paciente que eu quero atender? Como é que é definido esse perfil? Né? Quem são? Quais são as características? Eu preciso definir um público-alvo que eu vou me tornar referência para ele. Isso também é uma maneira aceleradora de você se tornar referência profissional, porque é muito mais fácil você se tornar referência profissional para um público-alvo definido do que para todo mundo. Como é que você vai começar? Você tem que começar de algum ponto. Então, o público-alvo, ele é um dos aceleradores, é o jeito mais rápido de você se tornar referência profissional. Terceiro ponto que você precisa pensar, referência onde? Eu quero ser uma referência no Brasil. Tá bom, mas você tem que começar de algum ponto, né? Então, por exemplo, quando você fala em referência profissional, você tem que pensar, se você está numa cidade grande, você vai ser referência no seu bairro? Você vai ser referência na zona? Você vai ser referência, por exemplo, uma cidade pequena. Talvez a cidade pequena ali, você primeiro comece na cidade pequena e depois você vá chegando às cidades adjacentes, às cidades próximas. Então, você tem que pensar qual vai ser a região de atuação que você quer se consolidar como referência. Sempre pensa, começa de algum ponto. Porque às vezes eu vejo profissionais querendo assim, pensando muito lá na frente
e com dificuldade de dar o primeiro passo. Tipo, eu quero ser uma referência nacional. Mas tá bom, para você chegar no Brasil inteiro, você tem que começar de algum lugar, certo? Você vai começar da onde? Começa da onde você tá. Começa da sua cidade, você pode começar do seu bairro, começa depois expandindo para sua zona, para cidade, né? Vai pegando as cidades próximas. Então, é importante você definir onde você vai ser referência, geograficamente falando, tá bom? E, por último, você tem que pensar o seguinte: qual o posicionamento de referência que eu vou adotar? Porque quando a gente fala em profissional de referência, por exemplo, tem um profissional de referência que é o profissional barato? Tem. Tem um profissional que é o mais caro? Tem. Tem o que é melhor? Tem. Tem o que promove uma experiência melhor? Tem. Tem o completo. Então, depende muito do referencial, da identidade de referência que você quer. E isso também está correlacionado ao posicionamento que você está passando. Então, quando você pensa em ser referência, você tem que se posicionar em algum ponto, dentro de um nicho, para alguém, para o seu público-alvo, numa determinada região geográfica, numa região de atuação e principalmente com o posicionamento que você quer passar. Então, você tem que definir o posicionamento de referência que você quer. Não adianta falar assim, eu quero ser o melhor. Mas melhor como? Melhor em quê? Melhor para quem? Melhor onde? Mesmo que você queira assim, eu quero ser o profissional mais qualificado, você inevitavelmente vai ter que passar por esse processo aqui de responder referência em quê, referência para quem, referência onde. Qual é o perigo disso aqui? É a gente, muitas vezes, não saber definir um nicho, principalmente um nicho que tem probabilidade de dar certo na região que a gente está, porque, obviamente, isso influencia muito. Uma coisa é a gente definir um nicho numa mega cidade como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador. Outra coisa é a gente definir um nicho numa cidade pequena. Outra coisa é a gente definir um nicho e escolher o público-alvo errado. Outra coisa é a gente também não saber se a gente tem demanda suficiente para atender. Porque muitas vezes eu vejo pessoas me mandam direct, falam assim, Lu, eu amo o que eu faço, eu amo o nicho de atuação, só que eu não consigo ter paciente. Aí eu pergunto, me fala um pouquinho mais de você para conhecer tudo mais. Aí a pessoa de uma cidade pequenininha atua num nicho assim super difícil, que não tem demanda. Então, antes de você pensar no processo de você se tornar referência profissional, antes de você sair investindo fazendo curso, você tem que pensar nisso aqui. Por quê? Porque se você escolhe um nicho que na sua cidade, na sua região, não tenha público-alvo, não tenha demanda, não adianta você ser muito bom, você se qualificar, você estudar, simplesmente porque você não vai ter pessoas para atender. Você já parou para pensar nisso? Então, não adianta a gente querer dar murro em ponta de faca, como diria minha avó. Você tem que fazer esse estudo aqui muito bem feitinho. Então, o meu conselho para você é: não faça mais nenhum curso técnico a partir de agora sem ter respondido essas perguntas, sem ter definido muito bem o seu nicho, de acordo com o potencial de crescimento que ele tenha, de acordo com demanda, de acordo com o público-alvo, de acordo com a sua região de atuação, de acordo com o tamanho de mercado e principalmente se esse nicho tem demanda, tá bom? Eu sei que esse é um assunto um pouquinho complexo, é um pouquinho difícil. Eu quis te apresentar aqui esse conceito. Se você quiser dar o próximo passo, eu convido você a vir para o Mets Academy. E o que é o Mets Academy? O Mets Academy é a única escola de desenvolvimento continuado exclusivo para profissionais da área da saúde, onde a gente aborda as 5 áreas que não são ensinadas, não são desenvolvidas na nossa graduação como profissional de saúde. Então lá você vai ter conteúdos de mentalidade profissional, sucesso do cliente, marketing, administração e empreendedorismo e gestão financeira. Você já teve alguma dessas matérias na faculdade? Não, né? Mas você sofre aí na sua carreira, no seu consultório, sem saber essas 5 áreas. Então, dentro do Mets Academy tem um conteúdo desenvolvido especificamente sobre esse assunto, onde eu mesma vou ensinar você a definir o seu nicho, o seu público-alvo, saber exatamente através de dados, na certeza, se aquele nicho que você está escolhendo tem realmente potencial de você desenvolver ali uma carreira sólida, uma carreira que vai ter demanda de paciente para você atender, porque, gente, não adianta nada a gente
aprender marketing se a gente não tem quem atender. Então, esse é o conceito fundamental, primordial que você precisa corrigir. O Mets Academy é uma escola anual. Para você fazer parte do Mets Academy, tem um link aqui embaixo desse vídeo. Vem para o Mets Academy, é uma escola super democrática. Eu sou uma das professoras e fundadoras desse projeto super democrático, porque o nosso objetivo é democratizar o ensino deficitário da graduação. Então, por menos de R$1 por dia, você vai ter acesso a esse conteúdo riquíssimo que você não aprende na faculdade, que faz falta, que você sente que faz falta no dia a dia, que você fica perdido muitas vezes, sem saber como fazer. Por menos de R$1 por dia, você vai ter esse acesso a esse conhecimento que vai potencializar o seu desenvolvimento, o seu crescimento como profissional. No momento que eu tô gravando esse vídeo, o Mets Academy tá com uma condição super especial de R$29,90 por mês, menos de R$1 por dia, em troca de tudo que você vai aprender, aulas, apostila, tudinho muito bem explicado para ajudar você no seu crescimento e principalmente cumprindo esse déficit que a graduação deixou pra gente, profissional da saúde, tá bom? Mais informações aqui embaixo, no link abaixo desse vídeo. Vem pro Mets Academy, faz a sua inscrição. Ó, preço não vai ser empecilho para você entrar e aprender e desenvolver a sua carreira e seu negócio, não é mesmo? Então, te espero no Mets Academy e semana que vem tem mais um vídeo novo aqui no canal do YouTube. Deixa o seu like, hein? Um beijo e agora eu vejo você no Mets Academy. Tchau, tchau!